E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e a minha voz pode estar um pouquinho estranha por conta de todas as comemorações de ano novo, mas a gente já vai começar 2024 de uma maneira completamente especial. Pra quem não sabe, a gente finalmente recebeu o suporte do FSR3, no caso via um mod, e pra quem não faz ideia do que é o FSR3, é a tecnologia de geração de frames que a própria AMD desenvolveu e recentemente ela soltou aí os códigos open source para muitas pessoas poderem criar mods, e um especial foi que eu até trouxe aqui com o meu PC principal, que é um PC forte, tem uma RTX 3060 Ti, e aqui eu também tenho um notebook GT com uma GTX 1650. Eu testei o mod, o vídeo foi extremamente muito bem, e agora a gente também vai testar esse mesmo mod nos emuladores de PC que a gente tem. Basicamente, o que esse mod faz? A maioria dos jogos aí recentes, como Cyberpunk 2077 e o The Witcher 3 da nova geração, que são os dois jogos que eu vou testar, tem o suporte a uma tecnologia da AMD chamada FSR, ou Fidelity FX Super Resolution. E a cada geração, né, por exemplo, a Fidelity FX 1, Fidelity FX 2 e agora a Fidelity FX 3 vai melhorando conforme o tempo. E ainda mais agora, nessa terceira geração, que é justamente esse mod que a gente tem aqui, tem uma nova tecnologia para geração de quadros por inteligência artificial, ou seja, ele vai gerar quadros entre os quadros que já existem da placa de vídeo para criar aquela sensação que tem mais FPS ali do que deveria ter. E com isso a gente pode rodar um jogo que, por exemplo, tava a 30 FPS a 60 FPS, ou um jogo que tava a 50 FPS agora em 100 FPS. Então pode ser que essa pequena tecnologia que chegou através de mods possa chegar a funcionar aqui nos nossos emuladores de PC. Então é justamente isso que a gente vai acabar testando aqui. Só que assim, fazer todos esses mods aqui funcionarem dentro de um PC é a coisa mais simples do mundo. Se você tiver apenas uma placa NVIDIA, é só você jogar um mod dentro da pasta do seu jogo, que provavelmente ele já deve estar funcionando. Se você tem uma placa AMD, pode ser um pouquinho mais complicado, mas eventualmente você também vai fazer ele funcionar. Só que se você tem um celular e que roda aqui a Wine, ou então se você tem um PC com Linux, pode ser um pouquinho mais complicado porque você vai precisar de uma ferramenta chamada Environment Variables, que são algumas linhas de código que você pode colocar dentro do seu PC para rodar alguma coisa específica, como por exemplo aquelas linhas de comando que você tem na sua Steam que você pode colocar para um jogo abrir com alguma configuração específica. Nesse caso, rapaziada, é justamente o que a gente precisa para fazer esse mod funcionar, porque sem essa Environment Variable, a gente não consegue fazer com que o mod funcione dentro do nosso jogo. Só que a gente tem um problema, dependendo do emulador de PC que a gente pegar, a gente não consegue editar as Environment Variables dele para a gente poder fazer o mod funcionar. Como foi o caso, é claro, do Mobox, que ele tem uma pasta dentro da pasta root do nosso aparelho, ou seja, você já vai incapacitar muita gente de ter esse acesso, justamente por precisar da pasta root. A gente precisa entrar na pasta data do nosso sistema, e aqui dentro a gente também precisa entrar na outra pasta data. Só que o grande problema é que essa pasta dentro da memória interna e da pasta root do nosso aparelho, ela é completamente encriptada, e mesmo com acesso ao root para a gente poder acessar essa pasta, como vocês podem ver, só vai aparecer essas duas pastinhas aqui, só que era para ter um monte, inclusive aqui a pasta com os arquivos que a gente precisa mexer. Então eu tive a ideia de instalar o Thermux Box, que é um outro emulador de PC que também tem algumas configurações que a gente poderia mexer. Só que o problema é que o Thermux Box está sem atualização durante quase 3 meses e meio. E com isso, rapaziada, a performance definitivamente não iria ser boa, justamente por conta de todas as desatualizações. Então o que nos restou pra gente testar esse mod dentro dos nossos jogos, é claro, foi o nosso querido Box 64 Droid, o primeiro emulador de PC 64 bits que a gente teve. E com ele, rapaziada, ele já cria uma pasta aqui completa dentro do nosso armazenamento interno, chamada Box 64 Droid, e aqui dentro dela a gente vai ter a pasta, o arquivo, né, do box64.config. E com esse arquivo a gente consegue editar aí os Environment Variables que a gente necessitava. Então, como vocês podem ver aqui, a gente já aplicou esse export Wine DLL Overrides WinMMNB, e é justamente esse códigozinho que a gente necessita para que o mod do FSR funcione dentro da Wine, dentro do nosso celular. Então, beleza, a gente já colocou essa Environment Variable, então o que a gente falta fazer? Basicamente, rapaziada, como é muito mais fácil a gente gerenciar os arquivos dentro do nosso celular e depois abrir o nosso box, é só a gente simplesmente vir aqui no nosso mod do FSR, pegar de acordo aqui com a versão do nosso Cyberpunk, ele utiliza a versão do FSR 2.1, então a gente tem que descompactar aqui a pasta do FSR 2.1, e aí é só a gente copiar todos esses arquivos diretamente aqui
para a pasta do nosso Cyberpunk. No caso, rapaziada, eu vou estar utilizando o mod mais recente, que é a versão 0.7.4. Então é só a gente vir aqui na pasta bin x64 e onde tiver os nossos Cyberpunk 2077.exe é justamente onde a gente tem que colar todos os nossos mods. Então é só a gente substituir e voilá, rapaziada, foi tudo colado. Só que assim, o nosso celular não tem uma placa de vídeo da Nvidia para ele já reconhecer e liberar aí o nosso frame generation. Então o que a gente tem que fazer? Ainda na nossa pasta do nosso mod, a gente tem que habilitar a fake GPU, aonde o nosso jogo vai reconhecer que a gente está utilizando uma 4090 para abrir o nosso jogo. Então a gente tem que vir aqui novamente na pasta do executável do nosso jogo e colar aqui o nosso querido fake GPU mod aplicado. Beleza, depois de tudo isso já feito, basta a gente abrir agora o nosso querido Box 64 e com toda a nossa parafernália do Thermux. E já aqui com o nosso box aberto, como vocês podem ver, basta a gente vir aqui na nossa guia do Start, colocar aqui o nosso DXVK Async no modo aqui do DXVK Async 2.3, até difícil dele focar, mas é esse daqui que a gente tem que colocar. Depois disso a gente navega até a pasta do nosso jogo, que está aqui na pasta do computer, utilizando aqui a pasta D, lembrando sempre a pasta de downloads, e aqui a gente já tem o nosso querido Cyberpunk 2077. Só a gente abrir a pasta do bin, vim aqui na pasta do x64 e como vocês podem ver aqui a gente já tem o nosso executável. Antes disso eu vou abrir aqui os controles, né, pelo Input Bridge e agora é só a gente vir aqui no nosso Cyberpunk 2077 e abrir clicando com os dois botões nele e dando aqui um Open. E voilá, a nossa telinha aqui do nosso executável já vai começar a abrir. Só que lembrando, essa telinha aqui que vocês estão vendo é uma telinha apenas do CMD, aonde ele vai começar a executar os códigos para o nosso modo funcionar. Você vai saber se as suas environment variables foram criadas se essa telinha do CMD abrir. Só que assim, o problema é que o processo todo para isso daqui carregar é muito demorado no nosso celular. Então a gente vai ter que ficar esperando cerca de uns 2 minutos até encher aqui a nossa telinha de códigos para o nosso jogo finalmente poder abrir. E voilà, galera, a gente já conseguiu abrir o Cyberpunk. Como vocês podem ver, ele já está aqui aberto completamente dentro do nosso celular. E aqui dentro das nossas configurações, se a gente vier até os nossos gráficos, infelizmente o mod não ativa as configurações que a gente necessita. Então a gente até vai ter o suporte para ligar aqui o nosso DLSS Super Resolution, porém se a gente quiser realmente ligar o Super Resolution ou até mesmo o Frame Generation que está aqui na parte de baixo, a gente simplesmente não vai conseguir. Só que o grande problema disso daqui é a questão da versão do mod. Se você baixar a versão 0.7.4, ele não vai funcionar mesmo. A 0.7.3 eu até consegui fazer funcionar e é justamente isso que a gente vai fazer agora. Já voltando aqui na nossa pasta de downloads, a gente tem que entrar aqui na nossa pasta do Cyberpunk completa e excluir todos os arquivos do nosso mod. É só a gente organizar aqui a nossa pasta diretamente até a data e a gente simplesmente remover todos esses arquivos que foram criados mais recentemente, como aqui o nosso FSR, FSR3Log, WinNM, e inclusive também esse outro FSR3 AppSI. E voilà, depois de tudo isso é só a gente excluir por completo o nosso mod aqui do nosso Cyberpunk e instalar a versão 0.7.3, que é justamente a que eu tenho aqui completa. Lembrando também que você também vai precisar da mesma versão do nosso fake GPU, porque senão o nosso mod simplesmente não funciona. E depois que já colou tudo, é só você simplesmente abrir a sua Wine mais uma vez, esperar ele abrir o jogo e verificar se o nosso CMD também está aqui, que como vocês podem ver, abriu mais uma vez, quer dizer que o mod já está funcionando. E aí quando o nosso código aparecer aqui na parte de cima, o nosso jogo vai abrir mais uma vez. Só que aí, rapaziada, a gente também vai ter um outro problema. O mod na versão 0.7.3 impede o nosso jogo de abrir no nosso celular, e é esse daqui o resultado, ele não consegue abrir e a gente não consegue testar. E sim, rapaziada, eu testei todos os tipos de variáveis possíveis, trocando aqui as versões da Wine, trocando entre a Proton, a WineGE, a Stable, a Staging, e infelizmente não foi possível de abrir o Cyberpunk com esse mod. Eu também tentei realizar aqui a instalação no The Witcher de nova geração, então se a gente vier aqui na nossa pasta bin x64 com DirectX 12, a gente também vai ter aqui os arquivos do mod, né, como vocês podem ver, FSR2, FSR3 ASI, e a configuração aqui da nossa fake GPU,
mil para 40,90, mas infelizmente não foi possível do nosso The Witcher abrir. A questão com The Witcher já foi um pouquinho mais diferente, foi falta de memória RAM, porque o nosso jogo até chegava na parte do menu, eu conseguia iniciar um novo jogo, só que aí toda vez que ele ia carregar o mundo, ele crashava e não conseguia voltar. E olha que a gente tá falando de um Poco F5 com 12 GB de memória RAM. Então assim, ainda é bem complicado da gente conseguir utilizar esses mods aqui de FSR dentro dos nossos celulares com a nossa implementação atual. Pode ser que com os jogos atualizando e tendo esse suporte nativo no futuro, como o Cyberpunk já vai ter o suporte segundo aí algumas fontes, até possa vir ser a realidade da gente conseguir abrir esses jogos com o mod já implementado oficialmente, sem a gente precisar de toda essa gambiarra de troca arquivo daqui e troca arquivo dali. Mas por enquanto, rapaziada, ainda é um sonho um pouco distante da gente poder utilizar esses mods nos emuladores de PC que a gente tem no momento. E eu também tô fazendo todos os testes que eu posso aqui no celular com Windows. Para quem não sabe, esse celular aqui eu instalei o Windows completo nele, então sim, ele tá rodando uma versão do Windows 11 e eu tô terminando de baixar alguns joguinhos nele pra gente poder testar e ver se esse mod também funciona dentro dele. Mas enfim, galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.